Olá, então agora vou falar português. Acabo de gravar vídeos sobre o tema da Universidade de Coreosofia, ou seja, vou agora dizer os títulos, mas antes de tudo queria salientar que temos estes vídeos de explicação que eu vou começar a publicar e vou publicar muitos, né? A partir de hoje, que eu, lua cheia, a primeira lua cheia de 2018 e estamos a 31 de janeiro. E estou a fazer os meus primeiros passos a ver se consigo gravar vídeos e melhorar pouco a pouco nessa arte de explicar a nossa escola e a nossa rede. Então, existe em espanhol o vídeo, existe em francês e vou fazer em inglês. Neste caso, agora vamos falar exclusivamente desses tópicos, cujos títulos vou ler agora. Então, o primeiro tópico é a própria Universidade de Coreosofia e como abriu em 2017 e como tem um tema por ano. O ano passado foi o tema do ciclo do dragão e este ano, 2018, é o tema do ciclo das 5 sabedorias. E o ano 2019, próximo, será o ciclo dos mistérios. Esta Universidade de Coreosofia também vou falar disso durante este vídeo, que vai durar entre 30 e 40 minutos. Depois vou falar em segundo tópico, ou um bocado misturado com isso, o que é a Dança Duende Network. E essa network tem hoje em dia um novo website que se chama duendenetwork.com. Ok? Então, esse network tem particularidades únicas, uma maneira de funcionar completamente única e vou explicar sumariamente, não é em detalhe, porque tenciono publicar mais vídeos que vão explicar mais em detalhe, em detalhes cada coisa. Desculpe se o meu português fica esquisito, é que eu não falo muitas vezes português e vou esquecendo pouco a pouco. E então vou falar a seguir dos 3 ciclos dessa universidade, que a organização é como 3 círculos, e quando tens um círculo, outro e outro, as pessoas que terão feito os 3 no centro vão ter uma experiência muito peculiar, energética, que é a consequência de terem feito a viagem toda da universidade. Mas a universidade, apesar de tudo, nesses 3 ciclos, está criada de forma que uma pessoa possa entrar no processo em qualquer momento, ou seja, que é como uma espiral circular e não é uma linha em que tu entras no momento e tens de sair. Ou seja, não é uma consequência sistemática de ensinança que faça com que uma pessoa tenha um sistema que logo pode ensinar, embora ainda não realmente realizou o sentido daquilo que ensina. Porque para nós, para o nosso projeto, é muito importante a manifestação autêntica pela presença da pessoa. Essa pessoa vai desenvolvendo essa presença graças à experiência do trabalho que estudo e menos desde o facto de conhecer a teoria ou uma receita sobre um sistema que muitas vezes, embora sejam válidos, não resultam de facto, porque a vida é viva e não é teórica. É como cozinhar. Uma pessoa não é porque conhece 3 receitas de cozinha que sabe cozinhar, tem que conhecer as temperaturas, tem que conhecer as gorduras, as misturas, os cheiros, os gostos, tem que conhecer os materiais e como é que os materiais se apresentam. Ou seja, é uma arte e uma arte sempre será uma coisa que requer tempo. Então, neste caso, os 3 ciclos permitem uma pessoa tomar tempo. Pode entrar em qualquer momento, pode sair, pode voltar, pode fazer 3 vezes 3 ciclos, pode fazer os 3 ciclos e logo concentrar só num ciclo. Tem muitas possibilidades. Então, depois vou falar das datas e dos contactos e dos países em que temos atividades este ano em relação à universidade, ou seja, 2018.
E depois vou acrescentar também essas informações debaixo dos vídeos em YouTube. E depois, para concluir, vou resumir como é que passamos aos 6 níveis da dança do Ende antigos, que já não existem, mas que foram completamente incluídos nesses 3 ciclos, e de que maneira encontramos o mesmo conteúdo, mais o trabalho do sopro e da anatomia dentro dos 3 ciclos. Ou seja, que funciona de maneira diferente, mas os conteúdos antigos não mudaram, são os mesmos, e todas as pessoas que têm experimentado e estudado dança do Ende antigamente vão encontrar exatamente o mesmo acercamento do fundo da arte ser humano, mas através de uma apresentação diferente. Ok, então são 5 diferentes tópicos. O primeiro tópico é a Universidade da Coreosofia, em 2018. Estamos no ano do ciclo das 5 sabedorias. 5 sabedorias que podemos relacionar a 5 cores, que podemos relacionar a 5 elementos, e que vamos experimentar através de um retiro de 7 dias. Há pessoas que já fizeram este retiro antigamente debaixo do nome Dança do Ende nível 2, é o mesmo, mas agora temos o trabalho do sopro, que antigamente não tínhamos, e também a forma como vamos experimentar foi transformada desde então. O ano passado fizemos, 2017, fizemos o ano do dragão, o ciclo do dragão, tivemos vários retiros do dragão, dados por várias pessoas, e depois a Universidade do Dragão, que foi inteiramente filmada e gravada em arquivos, ou seja, que esses arquivos são disponíveis para as pessoas que pertencem à universidade e que querem estudar com mais tempo, têm acesso às gravações. Então, essa universidade, o primeiro ciclo trata da transformação do sofrimento. Essa transformação do sofrimento entra-se no trabalho a partir de, primeiro, um vínculo com a bondade fundamental, essa bondade fundamental que é básica da nossa essência e que podemos criar situações para sermos sensíveis a essa bondade fundamental. E a partir dessa clareza da bondade fundamental, que é muito simples, vemos muitas coisas que não são tão simples e em vez de fazer como se não existiam, vamos entrar nelas. E entramos nelas não teoricamente, mas ativamente, por situações dinâmicas, muito dinâmicas, muito concretas. O ciclo do dragão é um ciclo muito ativo, e vamos tomar todas as coisas difíceis que sentimos como material de manifestação artística. E o facto de ver que somos capazes de manifestar essas coisas difíceis, que temos a coragem e a possibilidade de realmente expressar essas coisas, em seguida, à hora de expressar essas coisas, ainda por cima de presenciar as outras pessoas, porque cada pessoa tem muita potência quando está a expressar as coisas que o faz sofrer e que são muitas vezes escondidas e que muitas vezes é naquele lugar onde tem a ferida e onde bloqueia a energia ficou lá, bloqueada, não é? Por muitos motivos. Mas neste caso, em vez de eu explicar os motivos e irmos explicando, a pessoa vai descobrir por ela mesma o que é que se passa com ela mesma, conhecer-se a si próprio, de forma individual, porque somos todos diferentes, embora este sofrimento tenha uma certa tendência a estar presente em toda a gente. E a partir da transformação do sofrimento acontece uma coisa que, quando é possível realmente expressar o que se passa diretamente, tal e qual, autenticamente, há uma sensação de verticalidade que vai invadir o corpo, é possível que aconteça, e há um sentido da celebração e um sentido real, não condicional da alegria que surge disso. E isso é muito humano e é muito possível, acontece.
Não digo que acontece sempre, por isso que eu disse ao princípio que cada pessoa vai ter o seu processo e vai levar o tempo que terá que levar. Agora, essa possibilidade de transformar o sofrimento nota-se, apesar que eu consigo sentir isto realmente, o que não consigo, que eu entrego-me a 100%, não sou capaz de me entregar a 100%, apesar de tudo, temos essa capacidade de ver que é possível, de ver que isso acontece, e de ver que as pessoas, à hora de manifestar as coisas de forma autêntica, primeiro são muito dignas, são muito sagradas, e que as pessoas, elas próprias, descobrem quem são, primeiro aparentemente e pouco a pouco mais profundamente. E à medida que vamos mais profundo, o que era complicado começa a cair. Mas aquilo era a coisa à qual eu me identificava. E isso acontece simplesmente porque é mesmo assim. Então, o ciclo das 5 sabedorias trata-se de interessar-se por aquilo que se passou mais em baixo, de forma mais quente, mais pélvica, mais visceral, a começar a utilizar a nossa inteligência e os nossos sentidos, os olhos, os ouvidos, os narizes, as bocas, o sabor, a pele e a consciência, para contemplar o que é que se passa. Não é analisar, é contemplar e entrar em contacto, como se a primeira fase é mais para fora, ou em direção àquilo que está fora, e a segunda fase é muito mais ver desde fora de onde é que vem isto tudo, qual é a fonte disto, qual é a fonte da respiração. Quem respira? E não é uma pergunta, é uma sutileza da intuição que se pode viver e que se pode relaxar nela, na presença, é possível. Ou seja, que é mais contemplativo, de certo ponto de vista. Terá uma tendência mais ao silêncio e terá uma tendência a aspectos muito mais sutis do que o dragão, que é muito mais físico. E depois o ciclo dos mistérios, em 2019, será um trabalho completamente dedicada à manifestação de novo, mas de uma pessoa que foi do pessoal ao transpessoal e que foi capaz de pouco a pouco abandonar as causas do seu sofrimento para se dedicar ao bem de todos os seres pela manifestação artística, porque isso é, apesar de tudo, o coração desse projeto, é a manifestação artística. Então, artística, eu quero dizer, porque uma pessoa manifesta-se artisticamente, ou porque uma pessoa encara a vida cotidiana, a vida dela, ou seja, lavar a louça, fazer a cama, tratar de coisas, conduzir o carro, de forma artística. Isto é muito simples, é a atitude interior. Eu, por exemplo, quando falo com você, aqui estou a falar com uma máquina, não é? E eu tenho essa imaginação que eu falo com você. Se eu viver desde uma sensação muito relaxada, profunda e natural dentro de mim, como danço, como a hora de dançar. E eu faço a comparação porque quando dançamos e cantamos e compartilhamos essas coisas, podemos ver coisas do ser humano que muitas vezes são escondidas pelas palavras. E então, eu se vivo isso como danço, então é artístico. Qualquer coisa que eu faça é um processo artístico, porque o processo artístico é aquilo que nós, como crianças, fizemos em primeiro lugar. A primeira coisa que a gente faz é ritmo, é desenhar, é fazer sons. Tudo isso que está na base da arte é aquilo que nós fazemos, a primeira coisa, antes de depois complicar esses processos e meter neles conceitos, não é? Então, isso é, a Dança Duende Network é uma rede de pessoas que estudaram tudo o que eu falo aqui e que manifestam isto, cada uma à sua maneira, ou seja, que são indivíduos. Nós outros temos uma rede de pessoas
juntos debaixo de um logotipo, debaixo de um ensino, mas não temos dependência financeira, não temos nenhum tipo de poder uns sobre os outros ou de submissão debaixo dos outros. É completamente uma colaboração entre nós. E essa network já tem muita gente e já tem muita gente muito internado, ou seja, que está a ficar cada vez mais impressionante. E existe em vários países, sobretudo Espanha, Itália. Em Portugal foi mais ou menos onde nasceu, mas é onde tem menos pessoas. Está a entrar no Brasil, no Chile, na Colômbia, pouco a pouco, e está também na Irlanda, na França. Eu não sei se me esqueci da Espanha, não, em Bélgica, claro. Na Bélgica temos o centro mais importante, é na Bélgica e na Itália, e depois na Catalunha. Então, isso é a Duende Network. Se vocês querem saber mais da Duende Network, vão em duendenetwork.com para descobrir as diferentes pessoas. E não se assustem que tem muitas coisas e que é muito confuso. É normal, é um projeto anárquico, mas é anárquico em direção à harmonia, em direção à sabedoria. Mas é anárquico apesar de tudo, ou seja, que cada pessoa vai criando coisas diferentes e então há tantas coisas que uma pessoa fica perdida, vale? Mas vocês, quando descobrem quem são as pessoas que realmente são pilares do projeto, falam com essas pessoas e essas pessoas vão vos explicar e pouco a pouco vão descobrir que têm acesso a muitas diferentes disciplinas e diferentes pessoas e diferentes versões de como manifestar a mesma coisa. Por exemplo, essas bijuterias também são feitas por uma pessoa que se chama Mónica Candeluna, na internet, e que ela própria fez à mão bijuteria e objetos, e ela dança e massageia os pés e tudo isso no âmbito dos 3 ciclos de que nós falamos. Então, para ver que são muitas coisas diferentes e que não podemos explicar tudo porque é demasiado. Depois, os 3 ciclos já expliquei. Primeiro, Dragão, foi de 2017. Segundo, 5 sabedorias. Terceiro, mistérios, que é 2019. Você pode entrar por qualquer um dos ciclos. Claro, é melhor fazer 1, 2, 3, mas podes fazer 2, 3, 1, podes fazer 3, 1, 2. Se tu entras por qualquer porta, podes pedir os arquivos correspondentes ao retiro de 7 dias que conheces. Também podes sempre trabalhar com os professores que tu conheces, também fora dos retiros, né? Porque isso faz parte também. Então, esses 3 ciclos, acho que já disse tudo, e se você precisar de mais informação, também pode buscar em www.rajimudra.com. Rajimudra.com fala da universidade e tem o PDF explicando a universidade. Então é rajimudra.com. Então, as datas, temos retiros das 5 sabedorias este ano, um no Brasil, de 12 a 18 de março, Brasil, organizado por Tiffany Gyatso, no Centro Yabium. Mas isto encontras também no meu website, que é rajimudra.com, não é mesmo? Encontras aí as informações. Depois tens outra na Bélgica, mas está cheio e duvido que tenha lugares, mas há uma lista de espera, nunca se sabe. E este vai ser de 31 de março a 6 de abril, na Bélgica. E depois tem um na Itália, de 1 a 7 de julho. Essas são as 3 semanas de ciclo dos 5, e a universidade, essa já está de certeza na Catalunha, de 15 a 29 de julho, e as candidaturas já estão a ser aceitas neste momento. Então também vê lá que tenha lugar se quer vir. Vai ser em espanhol e em francês, ou seja, eu já sei que os portugueses costumam perceber espanhol,
E depois nós entreajudamos muito, mas não podemos dar em mais idiomas do que essas duas por enquanto. E no futuro, se formos aos países como Portugal ou Brasil, claro que daremos em português. Agora já disse tudo menos a história antiga, então eu vou explicar. Antigamente, em 2004, eu criei este projeto. Ao princípio era simplesmente o meu ensino, um ensino baseado na minha experiência, e pouco a pouco transformou-se numa rede, porque eu muito rapidamente me dei conta que era muito importante que pudéssemos estudar uns com os outros todos e não simplesmente só uma única pessoa ao centro do ensino. E tornou-se muito interessante que as pessoas que ensinam coisas diferentes tenham um trabalho profundo do fundamento do ser humano em comum, o mesmo, porque assim permite a todos os alunos de ter uma coerência entre coisas muito, muito diversas. E essa rede foi criada com uma perspectiva um bocadinho maluca, não é? De não criar nenhum tipo de obrigação ou de nenhum tipo de dependência económica. Ou seja, não há dinheiro para pagar as pessoas e as pessoas têm que desenvolver o seu próprio projeto, não podem contar que o projeto lhe vai dar algum tipo de compensação financeira, mas há uma colaboração, uma solidariedade entre todos que faz com que o projeto pouco a pouco vai ganhando cada vez mais estrutura, cada vez mais brilho e cada vez mais riqueza, porque pouco a pouco é uma data de pessoas incríveis que estão a sustentar o mesmo projeto, embora são muito diferentes entre elas, e isso é incrível, é muito interessante. Foi complicado e depois foi marcado por um episódio em que eu fiquei muito doente e então isso mudou muito. E depois o episódio seguinte foi a chegada do Michel Raji, que veio com o trabalho muito profundo de manifestação pelo corpo, pelo aliento, pelo som, e que combinava perfeitamente com o que nós fazíamos, dando um conteúdo yógico, não formal, não sistemático, mas pela dança. E isso é incrível, e este trabalho é um tesouro, e eu considero isso como um tesouro único ao mundo. E então a universidade foi criada principalmente para conseguir que as pessoas do passado e as pessoas que chegam agora possam todos compartilhar a mesma ensinança e não criar as pessoas de antes e as de depois vivem duas coisas diferentes. Então, progressivamente, todo o que era antigamente nível 0, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, havia 6, agora está tudo conteúdo, este conteúdo ficou dentro dos 3 ciclos. O que era antigamente nível 0 agora chama-se a Conferência sobre a Filosofia da Dança na Duende Network. Mas é a mesma coisa, e vou gravar por YouTube essa conferência, embora invito todos a continuar a criar esses encontros. Podem ser muito lúdicos, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, e vocês explicam o projeto a outras pessoas e fazem isso de forma agradável e têm um protocolo a seguir. Esse protocolo permite explicar o projeto. Claro, tem que ser autorizado para explicar o projeto, porque senão não percebem nada, por isso não podem explicar, não é? Autorizado, a partir do momento que já fizeste a universidade ou tens nível 6, é fácil, já conheces muito bem. E então muitas vezes vale a pena estarmos 2 ou 3 pessoas para fazer isso, é mais fácil, porque assim se há uma falha, uma diferença, permite equilibrar para que o ensino seja mais correto entre várias pessoas. O que se chamava nível 1 ficou Retiro do Dragão. Este retiro, que era antigamente nível 1, fazia-se 2 vezes, uma vez por mim próprio e outra vez para os outros. E hoje em dia não é exatamente igual, ou seja, vais fazer uma vez este retiro, mas podes fazer mais, e até é bom fazer mais vezes. E depois, na universidade, vais realmente estudar como se fazia no nível 4 antigamente, todos os bastidores do ensino. O nível
2, eu já disse, não é? Era o nível 2 agora é o ciclo das 5 sabedorias. E este ciclo das 5 sabedorias também inclui o que antigamente era o nível 5. Ou seja, não é lógico, não é? O 4 ficou no ciclo do dragão. O dragão tem 1 e 4. E o 2 e 5 está no ciclo das 5 sabedorias. O nível 5 antigamente tratava de relação à centro-periferia, ou seja, eu quando estou no centro de um acto artístico, mas na minha vida também, as pessoas à minha volta ficam periféricas a mim, porque eu estou no centro da ação. Mas quando a outra pessoa está no centro da ação, eu tenho que aprender a passar a periferia, isso é muito importante, porque é assim que há uma harmonia no caos. O caos não pode ir à harmonia, nem a harmonia pode aceitar o caos, se não houver esse conhecimento que eu posso ser centro e posso ser periferia. Isso é muito importante. E está incluído no estudo das 5 sabedorias, ou dos 5 elementos. Depois, o nível 3 era simplesmente uma obra, e hoje em dia esta obra existe em cada passo, ou seja, cada ciclo, você para ter um certificado tem que apresentar uma obra. E quando apresenta a obra, pode ter ou não o certificado. Se for recusar o certificado, pode recomeçar a obra tantas vezes como quiser, até sempre. E pode receber o certificado com uma menção, mais ou menos. Assim que se receber com uma menção menos, pode apresentar de novo para ter uma menção mais. Ou seja, que é um sistema sem limites do tempo. E assim pode evoluir ao seu próprio ritmo. Mas não vai ter um certificado se não tiver uma obra significativa em relação ao que isto significa mesmo realmente. Se a obra que apresente não tem autenticidade, não tem conhecimento do que se ensinou, terá que recomeçar. Antigamente não era assim. É mais exigente hoje em dia. Depois, o que era o 4 já disse, e o 6, não disse o 6 ficou no ciclo dos mistérios, o 6 era a mente do principiante. O que é a mente do principiante? É que chegas ao fim, não há fim, chegas ao fim ao princípio, ou seja, a inocência de nunca saberes muito bem o que é que se vai passar, porque entras no cenário e não sabes exatamente o que é que se vai passar, e a vida é mesmo assim, não há solução, não há receitas para viver. Hoje em dia toda a gente pensa que há receitas e há um montão de teorias sobre tudo, mas ao fim e ao cabo não há, só há a presença. E a presença cada vez mais desnuda, cada vez mais disposta a viver o que for. E a não se complicar tanto a vida pelas coisas que antigamente pareciam tão reais e que pouco a pouco, graças a todo esse processo, podemos soltar. Então, eu acho que eu expliquei tudo. Estou a ver o meu papelzinho. Eu vou fazer mais vídeos, vou criar apoios por internet, ou seja, que pouco a pouco todas as pessoas que achavam que não percebiam nada, o que é essa rede de pessoas que não percebemos o que é que se passa, como é que se passa, de onde é que vem, onde é que vai. Eu vou tentar clarificar, eu vos agradeço os comentários, eu vos agradeço ajudar-me a que eu possa melhorar a minha comunicação e fazer com que tudo seja mais claro. A minha motivação para esses vídeos é apoiar a Duende Network e fazer com que a universidade seja uma universidade útil para todos os seres. Tchau!